CBN, treinando sua saúde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinando a Tua Saúde. Meu nome é Rizieri e hoje eu tenho o prazer de conversar com duas pessoas. Um já é o segundo episódio, mais um ele já pede música aqui, pessoal. Mas quero começar te fazendo uma pergunta. Será que o treinar mulher é a mesma coisa que treinar homem? Eu já tenho a minha opinião, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu tenho quase absoluta certeza que a mulher tem muito mais disciplina. Eu, como homem, a gente vai dando aquela empurrada e é isso que a gente vai falar, contar a história hoje da Aline e do Júnior. Júnior, eu estava perguntando para você, aproveitar para você se apresentar. Quem não assistiu o primeiro episódio com o Júnior, vai lá e assiste, que a gente tem lá muitos insights. Mas, Júnior, vou até para deixar a protagonista para a última aqui. Júnior, você se apresenta e já fala aí, já vai dando spoiler. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Meu nome é Júnior Bará, sou preparador de atletas e treinador há mais de 10 anos. Né? Hoje estamos aqui, como eu falei, para a gente compartilhar um pouco da nossa história aqui, né? E aprender também, né? com a história essa atleta incrível, né, que eu tenho a honra de ter no meu time hoje, representando, né, a nossa equipe no próximo campeonato que vai ter agora nesse sábado. Olha só, olha que responsabilidade, hein, Aline? Aline, muito obrigado por ter aceito o convite de compartilhar a tua história. Uma história que, pessoal, é extremamente rica, né? Tem muitas personagens dentro dessa atleta aqui e vai ser um prazer conseguir levar para vocês aqui, Aline. Aline, se apresente, fale para nós. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. Meu nome é Aline, eu sou personal, eu sou atleta de fisiculturismo, campeã 2 vezes na minha categoria. Eu sou mãe atípica também e sou professora na rede municipal de ensino, a CEMED. É isso aí, pessoal. Você está achando que é difícil ir para a academia, né? Então, olha aí, olha só que exemplo, né? E eu já quero começar te provocando, assim, né? Eu vejo que o fisiculturismo exige uma extrema disciplina, né? Eu vejo um padrão alimentar bem regrado, um treino muito focado, métricas que viram verdadeiros desafios e obsessões, às vezes a perseguição de um resultado a mais. Uhum. Como foi, assim, em que momento você saiu... decidiu, porque você é uma pessoa, como você se apresentou, com vários papéis. Uhum. Né? Em que momento você falou assim, quero isso, vou perseguir isso daí? Vou contar um pouquinho da minha história, como eu iniciei no esporte, né, na musculação. Eu era muito magrinha. Eu sofria bullying na escola, que era a Olivia Palito, né? Até mesmo depois de grande, eu trabalhei no distrito. E lá também eu sofria muito. Ai, ela é muito magrinha. E eu era uma menina cheia assim, de inseguranças por causa disso, né? Aí um certo dia, eu preciso mudar isso. Aí eu me matriculei na academia, fui ali, ganhei uns quilinhos, foi ganhando mais confiança, né? A autoestima foi mudando. E eu decidi fazer educação física. Eu vi aquela mudança e aí eu pensei, eu quero levar essa transformação para outras mulheres, fazer com que elas sentissem o que eu sentia, que realmente eu me apaixonei pelo processo. Aí depois eu virei mãe, depois que eu virei mãe foi outro desafio que eu enfrentei, o diagnóstico de autismo do meu filho. Foi uma notícia assim, o laudo desestabilizou completamente a minha família. E a academia, mais uma vez, foi onde eu encontrei forças, digamos assim, para superar, né, os desafios que não é fácil, quem é mãe sabe o que eu estou falando. E virar atleta, né, de fisiculturismo foi só digamos assim, uma maneira que eu encontrei de me superar mais, de falar para mim mesma assim, que eu sou capaz de ir além dos meus limites. E assim, hoje o meu propósito, ele vai muito além do palco. Hoje eu
procuro inspirar outras mulheres, né, a acreditarem que, apesar das dificuldades da rotina, que elas são capazes também de ter uma vida ativa, buscar mais saúde, que assim como eu consegui, elas também podem conseguir. Perfeito. Olha só, gente. Pronto. Pessoal, obrigado. Né? Então, isso já é uma bela história, né, para a gente comentar. E eu queria começar a te provocar também, Júnior. Qual a diferença de você treinar uma atleta mulher e um atleta homem? Tem muita diferença. A mulher ela não dá trabalho, né? Ela não dá desculpa. A atleta feminina ela é mais disciplinada, mais organizada, mais planejada. Então, nesse sentido, porque um atleta ele precisa ter uma organização. Acho que um dos principais pilares é a organização justamente para ele poder conciliar a rotina fora dos palcos, né? Fora da vida de atleta, porque todo atleta tem que trabalhar para custear uma preparação. Todo atleta tem uma família, né, que está lhe dando o suporte por trás. Então, é muito importante esse vínculo com a família para poder o atleta conseguir chegar no objetivo dele, que é a competição. Então, a atleta feminina, normalmente ela é mais planejada, mais organizada e mais disciplinada. Então, ela não dá tanto trabalho quanto o atleta masculino. Perfeito. Assim, você é uma referência para as pessoas, né? 2 vezes campeã. E o que você julga ser mais difícil que as pessoas não veem ali no palco, sabe? As pessoas olham o teu resultado, mas não conseguem entender a jornada. Sim. Né? Então, você começa aí de uma pessoa com baixo peso, né? Com padrão ali ectomorfo, todo magrinha, sofrendo ali dessas situações que te geram outras inseguranças, autoestima, tudo. O que as pessoas, na tua opinião, não veem que é mais desafiador fora do palco? No meu caso, hoje em dia, eu não acho difícil, por mais que o treino ele seja mais intenso, né, a dieta mais rigorosa, hoje em dia a maior dificuldade que eu enfrento é conciliar a minha rotina, a rotina da família, com a rotina da Aline atleta. É a maior dificuldade que eu enfrento. E assim, eu tenho um amigo que brinca assim, rapaz, eu preciso tomar cuidado porque o trabalho já está atrapalhando meus treinos. Só que ele não é atleta, né? Ele só fica brincando. E realmente esse desafio do conciliar dos pilares, o atleta ele precisa de um apoio, principalmente também dentro de casa, né? Sim, porque, se não tiver o apoio, tem que ter o apoio. Eu tenho meu esposo, que ele me ajuda muito, meu parceirão, ajuda em tudo, né? Ele que prepara as minhas refeições. Olha que legal. Me ajuda com meu filho. Poxa, que show. Né? E eu já vou puxar uma pergunta que eu ia deixar para o final, assim, mas eu acho que ela cabe agora. No teu dia a dia, então, hoje, o teu maior desafio, às vezes, não é a parte física, e sim a parte mental de você conciliar tudo isso. Conciliar, né? Tudo isso. Como é que você consegue adaptar isso? Porque são múltiplos papéis. Você é professora, você é personal, você é atleta, você é esposa, você é mãe. Né? Então, você tem... Chegou um momento que isso gerou um conflito ao ponto de, tipo assim, te gerar insegurança, eu vou desistir, eu vou parar. Chegou em algum momento pensar nisso, porque... Gente, são múltiplos papéis para uma única pessoa. E não são papéis simples, né? Principalmente o teu papel de mãe. Uma criança diferente, ela precisa de mais atenção do que o habitual. Eu não entendi muito bem. Assim, em algum momento você chegou assim, acho que não vou conseguir, acho que não vou dar conta, vou ter que largar algum tipo de papel, alguma coisa eu sei que eu não vou... Porque o papel do marido ele é importante no apoio, porque você entende que você tem uma família envolvida em algo, né? Mas você tem outros papéis também, né? Em algum momento você, hoje, assim, baixa a guarda, assim, em algum momento você fala assim, cara, não estou dando conta de fazer isso. Acho que eu vou parar com isso, eu vou diminuir aquilo. Sim, existe o cansaço final do dia, né? Aí a gente fica pensando, será que vale a pena tudo isso? Mas aí eu lembro daquela linha lá do começo, entendeu? Aí eu vejo que
através do meu trabalho, eu já mudei a vida de muitas, muitas mulheres. Olha que legal. É isso que me motiva, me faz continuar, entendeu? Que bom. Inclusive da minha esposa. Ah, Hoje minha esposa também é atleta e uma grande parcela dela ser atleta que ela é graças à Aline. É perfeito. graças à influência da Aline, né? A amizade também. E eu acho que influenciar pessoas para o bem, né? Eu acho que é a nossa obrigação como profissional. Perfeito. Eu já vou puxar uma pergunta para você também, sobre, com toda essa experiência que você tem de treinamento de atleta, existe algo que você tem que observar com mais atenção na mulher que no homem às vezes não precisa? Enfim, você falou assim, muito mais disciplinada, muito mais regrada, mas existem particularidades na mulher? Existe. Mulher tem a questão gastrointestinal, né? Normalmente, por conta ali da dieta restrita, tem a questão da evacuação que nessa fase final, não são todas, mas a maioria tem essa limitação, então é algo um pouco perigoso, né? Então a gente tem que ter essa observação, tem que estar sempre em contato com a atleta, né? Para tentar melhorar, colocar uma fruta, uma mãozinha ali que é para ajudar nesse processo. Esse é eu acho que é um dos principais, né? Um dos principais cuidados que temos, nós coaches temos que ter com o atleta feminino. E acho que outras questões é mais de treinamento e organização, justamente por conta da rotina. Eu tento sempre adaptar tanto a dieta e o treinamento da atleta para a rotina dela, e não a rotina se adaptar ao treinamento. Então, ter essa facilidade de poder até estar substituindo algumas refeições, poder estar organizando algumas refeições fora do horário, por exemplo, dela de trabalho, que às vezes ela está trabalhando, ela não vai conseguir fazer uma refeição naquele horário. Então, eu deixo isso mais à mercê do atleta. E assim, eu vejo que a grande maioria, quando a gente rotula, é importante entender que a gente fala por média, por percepção, e às vezes é até pessoal isso, mas pessoalmente eu vejo a mulher muito mais disciplinada e acaba se cobrando muito mais. Como no papel de treinador você consegue dosar isso? Porque existe uma cobrança pessoal, existe uma cobrança de resultado. Por exemplo, quando você nunca ganhou nada, você tem um nível de pressão. Quando você ganha, o problema não é ganhar, é se manter na liderança, né? Então, como você como treinador tenta lidar com ela, porque acaba gerando uma carga emocional grande, uma cobrança, uma autocobrança e uma cobrança do meio, né? Porque dificilmente a gente consegue, é um esporte que ele tem um grande desafio, que é ele se pagar, que é você viver como atleta, isso te daria uma liberdade gigantesca, viver daquilo que você faz, né? Então, como que você, como treinador, o teu papel nesse momento? Quando eu conheci a Aline, ela já era uma campeã, tanto de palco quanto de vida, né? Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas a Aline já é uma atleta master, né? Tem 36 anos, né, Aline? Isso. Vou fazer 30 essa semana. Então, olha o tanto de experiência que ela tem, tanto dentro do esporte quanto fora dele. Então, como eu falei, eu tento ouvir o atleta o máximo que eu conseguir. No entanto, quando a gente começou a aplicar algumas estratégias, né, no decorrer da minha experiência dentro do fitness, ela ficou até abismada. Ela falava assim, mas tipo, não é muita comida, ou esse treino aqui não tinha que ser mais assim, mais isso aqui. Então, ela se cobrava nesse sentido. É engraçado até uma das histórias no sentido de tão disciplinada que ela é. Eu uso um sistema para acompanhar os meus atletas e meus clientes. E uma dessas vezes eu estava montando a dieta dela, a dieta de entrada, né, dela, e eu não tinha finalizado. Então, eu só tinha colocado proteína lá, não coloquei nenhum tipo de carboidrato. Só que o aplicativo tinha atualizado e entregou para ela isso, né? Depois de uma semana que eu estava mexendo, ainda ela me falou, eu já estou fazendo há uma semana. Eu falei, como assim? Ela falou, estou fazendo do jeito que está lá. Falei, mas eu nem finalizei. Ela já estava uma semana comendo só proteína. Só proteína. E ela não me fez uma pergunta, tipo assim, é para fazer isso? Sendo que é da área, né? Assim como eu também, ela é personal também, e ela não me questionou. Então, a diferença de um atleta
do nível da Aline é esse. Ele não questiona. Se eu pedir para ela bater a cabeça na parede, ela só vai perguntar se é de frente ou de costa. Olha só, que show de bola. Você sente que o esporte te ajuda a lidar emocionalmente com os outros papéis que você tem? Muito. Se não fosse pelo esporte, eu não sei o que seria hoje de mim. Perfeito. Eu entrei ali na tentativa de ganhar uns quilinhos, né? E acabei transformando toda a minha vida através do esporte. Em algum momento foi estética ou não? No começo foi por estética. Em que momento que deixou de ser estético para ser realmente um trabalho... Não estou dizendo que estética não é sério, mas uma dedicação séria, porque a estética acaba virando a consequência da rotina. A definição é a consequência do teu treino e trabalho, né? A alimentação, o treino e o combo que tudo oferece acaba vindo a definição, né? E em que momento que deixou de ser ali, que virou a chave para você? Foi quando eu fui mãe e personal. Aí a chave virou. Eu entendi que o meu propósito maior era ajudar outras pessoas que precisam, principalmente as mães atípicas, que muitas das vezes elas não têm elas se deixam de lado, né, para cuidar do seu filho. Deixam de viver a própria vida para viver a vida do filho. E aí o esporte, ele veio, para mim, foi muito bom nesse sentido, né, de me ajudar a trabalhar também o meu psicológico. Porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar sua família, seu filho? Sabe o que eu estou imaginando agora? Que um aluno falando para você, uma aluna falando, é tão difícil para você. Eu falei, não queria estar na pele dessa criatura, né? Porque imagina, com todos esses desafios que você tem e você está ali focada, né? Então, é realmente inspirador, porque quando você ouve a tua história, você fala assim, já cansei só de ouvir todos esses papéis, né? É extremamente desafiador, né? E... sabe, Júnior, eu vejo histórias como essa e eu fico imaginando assim, como que você lida, como que você consegue tirar o melhor de uma pessoa que tem tanta cobrança ali e você, querendo ou não, você precisa ser mais um ponto de cobrança na vida dela, mas em que momento, assim, como que você consegue articular isso entre o equilíbrio, entre o que ela precisa te entregar fisicamente como atleta, com disciplina, e ao mesmo tempo você tem que proteger a saúde mental dela como treinador. Eu vou cobrar, mas eu tenho que ter o limite do ponto que eu sei o quanto que eu posso apertar ali para não espanar. Tudo aquela questão de conversa, né? Eu tento ter essa proximidade com os atletas justamente para tentar entender como a cabeça dele está funcionando e, de acordo com o que eu vou entendendo, eu vou manipulando a estratégia para a realidade dele. Isso entra também a parceria, né, do cônjuge ali. Então, como eu comentei no último podcast aqui, eu tenho o contato, né, das esposas dos meus atletas, tenho o contato do esposo dela. Então, às vezes, eu procuro saber o que está acontecendo, né, naquela semana ou naquele dia, como que o atleta está, como a atleta está se sentindo. Ela me fala que está de um jeito, eu vou e pergunto para o esposo como é que ela está, ele vai me falar se ela está realmente desse jeito ou se ela está de outro. E assim eu vou manipulando as estratégias. O atleta está mais estressado, bota um pouco mais de carboidrato para tentar diminuir esse estresse. Né? O marido agradece. Coloca uma refeição livre, entendeu? O ovo de Páscoa, né? Um pedacinho de chocolate. Né? O ovo de Páscoa é uma das histórias que a gente tem. Perfeito. Assim, quando você sobe no palco, as pessoas só enxergam performance. Na tua cabeça tem muito mais, né? Tem muito mais história, coisa. muito mais representatividade, né? Uhum. Como é que você se sente na hora que você chega lá no palco para se apresentar? O que passa na tua cabeça? Quando eu subo lá no palco, eu me sinto uma Mulher Maravilha. É uma sensação assim indescritível, porque não é só o físico que eu vou apresentar ali naquele dia. Para mim, eu estou levando comigo todo o cansaço que eu consegui vencer, todas as dificuldades, a fome, que a gente passa fome. Que mais? Os treinos que eu consegui vencer. Tudo isso, é isso que faz a conquista
valer a pena, nem é o físico em si, é ter vencido a si mesmo todos os dias, que é uma luta, todos os dias a gente tem que vencer nós mesmos, vencer a fome, vencer o cansaço. Às vezes a gente fica com vontade de comer uma coisinha ali que a gente gosta, ver a nossa família e não poder comer. Aí a gente pensa, será que vale a pena? Às vezes é uma besteira, né? Aí a disciplina vem e fala mais alto. Que show, olha. Como você consegue conciliar tudo isso, assim, no sentido de manter uma pessoa performando, mesmo com tanta coisa que você acaba conhecendo de bastidor, assim, tipo, tem hora que você dá uma bugada, assim, tipo, putz, mas como é que eu vou cobrar? Eu falei, opa, desculpa aí, pessoal, porque até me empolguei aqui, porque às vezes dá uma bugada no sentido de, cara, como é que eu vou cobrar isso? Eu sei que ela tá na fase final, eu não posso aliviar para ela, mas eu sei que o bastidor aqui dela tá pegando fogo. Sim. Se for no sentido de bastidor, né? Porque normalmente a gente vê o show, né? Mas ali o backstage ali a gente normalmente não sabe. Como eu falei, eu procuro entender, procuro saber o que está acontecendo, né? Eu não sou aquele coach de ficar brigando, de ficar cobrando, né? Então, já aconteceu algumas vezes de atleta em finalização, acaba saindo da dieta e ganhando ali cerca de 8 quilos de um dia para o outro. Daí eu procuro entender, poxa, mas o que aconteceu? Não, eu passei por isso e aquilo, não estava bem, briguei com a namorada, tá bom. Vamos tentar reverter, agora eu preciso que você confie em mim, você ainda quer continuar? Quero. Então, e acaba dando certo, porque apesar de ser meses de preparação e de um dia para o outro acabar ganhando esse peso, às vezes é só retenção, né? Então, eu tenho também uma rede de apoio, né? Eu não sou sozinho também. Os outros atletas que frequentam a minha equipe ajudam quem está em preparação, ou seja, quem está em fase de finalização, tanto questão de motivação, de treinar junto, assim como a minha esposa, como ela ajudou a minha esposa no período de competição, e agora a minha esposa ajudando ela. Então, esse papel, porque o papel que eu faço como homem, como coach, como treinador dela, ou então o marido dela como marido, é uma coisa. Agora, uma amizade feminina, né, um vínculo feminino é outra coisa. Então, isso fala muito sobre o conjunto, né, sobre a nossa equipe. Que show. Se tirassem ali a estética, o palco de cena, a tua história ia continuar sendo gigantesca por tudo que você já contou aqui para nós, né? Em que parte você acha que a tua história é mais poderosa? Mais poderosa? Que você se sente mais poderosa ali, porque você tem uma história gigantesca. Tem pessoas que, com um dos desafios que você tem na vida, já entra num quadro de lamentação crônica, e eu super entendo, porque nem todo mundo tem. O que você tem, para você parece ser normal, mas eu estou há 25 anos atendendo gente. Às vezes tem gente que encontra um morrinho e já não consegue evoluir. Não, você tem vários pontos ali de um processo de mudança, de enfrentamento que te torna essa pessoa que você é. Então, assim, imagina que se não existe, um dia você chega assim, ó, tchau palco, juro, foi joia, vou estar fazendo parte da tua equipe, mas não vou estar nessa... Porque, enfim, chega uma hora que você decide fazer isso. Tua história não ia ficar pequena por conta disso, mas pelo contrário, uma história grande. Então, olhando todos esses papéis que você tem, o que você julga ser assim, cara, isso me faz grande? Porque muitas vezes você cai na síndrome do impostor, de achar que, porque é o teu normal. Mas quantas pessoas você conhece igual a você? Quantas pessoas têm múltiplos papéis igual a você? Então, assim, a gente não para pensar no quão grande é a nossa história, não no sentido da vaidade, mas sim de inspiração. E o papel desse podcast, quando a gente estava conversando aqui no início, é isso: a tua história inspira, porque você vence todos os dias, você, tua família, você tem uma unidade familiar, tem um marido que te acompanha, que está aqui junto no bastidor, te filmando, aqui te empolgando. Pô, que show, porque isso faz com que outras pessoas entendam, então, que esse é o princípio de uma evolução da vida. A gente vai passando por vários papéis e, de repente, chega um momento que talvez mude, mas a tua história não vai ficar pequena. Então, a gente olha, o que te faz, assim, dentro de todos esses papéis, te sentir tão assim,
segura, porque você tem uma fala calma, serena, tranquila, segura. Né? É uma coisa que traz tranquilidade. Parece ser tão fácil, e não é. Pode até ser simples, porque a complexidade da vida ela não é tão grande assim, mas as pessoas confundem simplicidade com facilidade. Não é fácil. Né? O pouco que eu ouvi aqui é difícil. Né? Então, de todos esses papéis que você tem, o que você acha, em que papel que você se sente mais poderosa? No papel de mãe, eu me sinto mais poderosa. Ah, que legal. Né? E talvez seja um dos papéis, eu falo assim, que não existe nada mais poderoso que uma mãe na vida de uma pessoa, né? Porque realmente você é um norte, você é uma inspiração, você tem um papel extremamente importante de condução, né? Isso é muito legal. Júnior, o que numa preparação feminina, estratégia ou sensibilidade? São duas coisas diferentes, né? Estratégia e sensibilidade. Sensibilidade, você fala da resposta de um físico feminino. Não, de você entender o momento da mulher. O que é mais importante? Qual é o peso maior? Sim. Não, com ser certeza. Focado na tua estratégia, ou você ter a sensibilidade de entender que tem uma hora que eu vou dosar a isso? sensibilidade, com certeza. Ser coach, é por isso que eu digo que não é todo nutricionista que prepara atleta, não é todo treinador que prepara atleta, porque existe um feeling, né? Isso aí você começa a adquirir com o tempo, com a experiência, com a convivência, né? Eu, por exemplo, nunca competi. Já me preparei algumas vezes, mas nunca consegui finalizar uma preparação. Mas eu convivi com atletas, né? Então, eu tenho... A minha experiência foi da convivência com atletas de fisiculturismo de alto nível. Então, o feeling que eu adquiri com os anos de experiência veio dessa convivência, entendeu? Então, saber aplicar a estratégia no momento certo, tem mais a ver com a sensibilidade. Você sentir que a atleta está precisando daquela estratégia e você vai e aplica. Não exatamente existe um padrão para aquilo. Perfeito. E para você o mais difícil? Dieta, treino ou cabeça? Cabeça. A dieta, ela é difícil, mas a cabeça, o teu psicológico ali bem, é mais difícil. Nesses anos de experiência, o que leva um atleta mais longe, mais distante, a ter mais resultado? O que leva? A constância. A constância, às vezes, acelerar tanto em algum dos pilares que levanta o nosso meio, né? Acelerar tanto, um exemplo, né? Deixar para fazer a última repetição ali com uma supercarga e acabar se lesionando, né? Podia ter deixado essa repetição para lá, né? Para te dar mais longevidade no esporte. Então, às vezes a lesão, né? Por ter pressa, às vezes, de construir um físico que tu só vai ter daqui a alguns anos, com uma maturidade, talvez, por idade, né? Então, a gente vê hoje os atletas dando passo maior que a perna, né? E, às vezes, faz o básico ali, na constância, do jeito que tu consegue, dentro da tua rotina. Arroz com feijão bem feito sempre deu um bom resultado. Exatamente. Uma palavra, uma frase para definir tua maternidade. Tem um branco agora. Uma palavra. Você pode definir tua maternidade, assim, o que ela representou na tua vida e o que ela representa hoje? Força. Que se eu conseguir, com todas essas demandas que eu tenho, se eu conseguir ser uma boa mãe, uma mãe presente e não deixar a minha saúde de lado, através do esporte, se eu conseguir, você também consegue. Eu falo assim que a minha cadeira do consultório é meu maior terapeuta.
né? Porque eu vejo que começo o dia lamentando de um problema e percebo no final do dia que eu tenho que agradecer porque o problema não existe. Porque eu aprendo com todo mundo que senta na minha frente. E eu queria que você me falasse o que a história dela ensinou para você como treinador. Muita coisa. Muita coisa, principalmente a questão de conciliar, né? Eu sou aquele cara que eu sempre dei desculpa, né? Então, nossa, estou trabalhando muito, tenho muitos atletas, tem muita gente para me preocupar. Hoje, por exemplo, a gente marcou um treino 9 horas da noite, eu e ela, né? Então, o fato dela ter toda essa rotina dela, fala para minha esposa, cara, a Aline, ela é literalmente incansável, né? Que a gente fala, é uma palavra que a gente tem, inclusive, nas nossas blusas do time, que é incansável. Ela representa essa palavra. Ela é incansável, essa mulher. Por isso que no início do podcast eu falei de uma atleta incrível, que está aqui na sua frente, está ao meu lado. Porque fazer o que ela consegue fazer, e ainda assim está em déficit calórico altíssimo, e abrir um sorriso que nem ela abre, não é para qualquer um. Não é para qualquer pessoa. Sei com medo agora. Então, aprendi muito com ela nesse sentido. Uma mulher com déficit calórico dá medo na gente, né? E um momento para a gente definir uma palavra, uma frase que define a tua preparação. Resiliência. Show. É isso, gente. Que história. Eu queria agradecer você, Júnior, mais uma vez. Eu que agradeço. E você, principalmente, Aline, porque a gente fala que nesse podcast o personagem, a convidada, a que traz a história, é o protagonista. Por quê? Porque a tua história, hoje, eu não tenho dúvida de que vai inspirar muita gente nesse podcast, porque tá difícil. Então, ouve o podcast, porque você vai entender que não é sobre motivação, é sobre escolha. A gente escolhe fazer. Queria agradecer a presença de todos vocês. E é você que ficou aqui assistindo a gente. Compartilha, comenta aqui, compartilha esse episódio com alguém que precisa de um empurrão, porque esse episódio é um empurrão, é um tapa na minha cara aqui. E talvez isso tire alguém da zona de conforto, faça ela dar os primeiros passos. E eu termino agradecendo a presença de vocês e convidando vocês para o próximo episódio, porque a gente sempre traz um profissional e uma história que pode inspirar a tua mudança. Até o próximo episódio. CBN, treinando sua saúde.